Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar Santa Águeda, uma das 7 mulheres, com a Virgem Maria 8, que são citadas no cânon romano, na primeira oração eucarística. Pois bem, quem foi Santa Águeda e o que ela nos ensina com a sua vida, com o seu exemplo? Águeda, seu nome, vem do grego agathos, bom. Então ela nos ensina com a sua vida e o seu exemplo a buscar o que é verdadeiramente bom, aquele que é o bom, o bem por excelência. Pois bem, Águeda, uma menina de família cristã, já nasceu cristã, uma família rica, e desde pequenina, porque formada no amor a Cristo, aprendeu a amá-lo acima de todas as coisas, e desde pequena desejou o melhor, como diz o seu nome, bom, agathos. Pois bem, ela desde pequena então desejou o melhor. E o que é melhor? O que é melhor do que Cristo? Então desde pequenininha ela queria se consagrar a Jesus Cristo, ser sua esposa, ser somente dele. E foi crescendo, alimentando esse desejo no seu coração. Recordemos-nos que nós estamos aqui em uma sociedade em que esta escolha não era comum. Não era comum que uma mulher não se casasse, que a mulher se consagrasse a Deus, principalmente ao Deus cristão, que era tido no Império Romano como uma seita má que deveria ser combatida, perseguida. Águeda, diz a tradição, que ela era uma moça muito bela, muito bonita, e atraiu os olhares de muitos pretendentes, e um dentre eles, o principal, o governador, o prefeito, nós não temos aqui uma palavra na época, era o administrador daquela região, e ele se enamorou e quis com ela se casar, e ela recusou aquele casamento. Aquele pretendente importante, rico, que de alguma maneira lhe proporcionaria uma vida muito agradável neste mundo, mas ela recusou porque o seu coração já tinha um dono. Meus irmãos, essa postura de Santa Águeda, ela se adequa, ela deve ser aplicada para todos nós, sejam solteiros, casados, sejam celibatários, religiosos, sacerdotes, isto é, diante de uma proposta inadequada, a negativa firme, porque o meu coração já tem um dono. Diante do pecado, diante da proposta do pecado, da tentação do pecado, a negativa irredutível, não, o meu coração já tem um dono. Pois bem, diante daquela negativa, daquela recusa clara e determinada, o prefeito Quiciano começou então a persegui-la. Nós estamos aqui, o imperador era Décio, que perseguia os cristãos, então Quiciano resolveu denunciá-la, pensando que, quem sabe, uma vez numa situação de perseguição, ela volte atrás. Mas Águeda estava irredutível, não iria voltar atrás. Ele conseguiu que ela fosse levada para passar um mês na companhia de uma feiticeira, que por meio de encantos e conselhos tentou dissuadi-la, tentou mudar a sua opinião. Afrodísia, nome da feiticeira, tentou
dissuadi-la, mas ela não só não voltou, não diminuiu em nada a sua decisão por Cristo, como perturbou o coração dessa mulher que pediu que de sua casa ela fosse tirada o quanto antes, porque ela já não tinha paz, isto é, a paz de cemitério. Sabe quando uma pessoa está no pecado e alguém vem e lhe desvenda os olhos, mostrando-lhe a sua situação, e a pessoa não quer mudar de vida? A partir daquele momento ela fica inquieta, porque ela viu a verdade, mas não quer seguir a verdade. Então Afrodísia ficou assim, inquieta, agitada, porque não queria largar a bruxaria, a promiscuidade, mas Águida lhe tinha mostrado a verdade. Então tire essa mulher da minha vida, da minha casa, porque ela me perturba o coração. Levaram então Águida para ser torturada, já que ela recusou os prazeres oferecidos por Quiciano, por ser a esposa do governador, já que ela não cedeu diante dos encantos e dos conselhos de Afrodísia. Então ele tenta, perdida a esperança, ele a leva para a tortura. Ela é levada primeiramente ao cavalete, que era uma tortura de esticar a pessoa ao ponto de desconjuntar os seus membros, joelhos, tornozelos, ombro, punho. Então todas as articulações que eram deslocadas, vocês podem imaginar aqui a dor tremenda, pescoço, para que lhe causasse o máximo de dor, e uma chapa de ferro quente, incandescente, para lhe queimar partes do corpo. E diz a palavra, diz a história, que mesmo assim Águida resistiu, não morreu diante dessas torturas. Tentaram então, levaram-na para a cela, e lá com um alicate, com a tenaz, um alicate quente, arrancaram-lhe, cortaram-lhe as carnes do seio, dos seus seios. Diz que diante daquela tortura, ela diz ao homem que iria cortar-lhe os seios: não te envergonhas de mutilar numa mulher o que a tua mãe te deu para amamentar? Como é que tu vais arrancar de mim a parte do corpo que um dia a tua mãe, com a qual a tua mãe te amamentou? Então, com os seios arrancados, cortados, mutilados, com os seus membros desconjuntados e o seu corpo queimado, ela foi lançada, deixada lá na prisão para que morresse. Mas ela foi visitada, em meio ao seu sofrimento, à sua dor, ela foi visitada por São Pedro. Teve uma visão de São Pedro, que lhe curou com óleo, com unguento, e restituiu-lhe os próprios seios. Quando isso aconteceu, ela começou a cantar louvores. Vocês podem imaginar, né? A alegria também diante daquela dor, ela cantando os louvores a Deus. E os guardas não entenderam, porque viram o estado da mulher que tinha acabado de entrar, quer dizer, que naquele dia tinha entrado na prisão. Abriram a cela, quando a viram completamente curada, de pé, com o rosto resplandecente, tiveram medo e fugiram. As suas servas que estavam com ela disseram: vamos fugir, fujamos, temos agora a oportunidade. E aí vem, meus santos, a segunda frase, que é de uma beleza espiritual muito grande. Ela diz: Deus me livre de abandonar a arena antes de ter segura em minha mão a palma da vitória. Por que eu vou fugir da provação?
se Deus quer, por meio desta provação, me conceder uma graça, por que eu vou virar as costas para a cruz, se por meio desta cruz uma obra bela será feita na minha vida? Percebe, meus santos, o quanto isso deve mudar a nossa atitude diante do sofrimento? Que qual é a nossa postura diante da dor? Livra-me, Senhor, da dor, livra-me, Senhor, do sofrimento, livra-me, Senhor, desta cruz. Quando na verdade nós deveríamos antes perguntar: Senhor, Tu tens uma obra para realizar na minha vida por meio desta cruz, desta humilhação, deste sofrimento? Se assim for, eu quero tomar este cálice e quero tomá-lo até a última gota. Então é uma atitude, meus santos, que se não for inspirada pela fé e sustentada pela graça de Deus, será apenas uma poesia religiosa, algo bonito de se ouvir, mas impraticável na vida concreta. Mas se nós tivermos fé, se nós na nossa vida de oração, a cada dia suplicarmos a Deus: Senhor, por misericórdia, ilumina os meus olhos, ilumina meu coração, dá-me, Senhor, sabedoria, para que eu compreenda a Tua palavra de uma maneira diferente, para que eu não conheça a Tua palavra apenas como conhecem os estudiosos da palavra de Deus, os estudiosos dos livros sagrados. As pencas, estudiosos de livros sagrados, inclusive do livro sagrado dos cristãos, mas que nem por isso têm fé. As pencas, cristãos ordenados, religiosos e não ordenados, que conhecem a palavra de Deus, mas que nem por isso necessariamente têm fé de verdade para compreender a beleza da palavra de Deus, a beleza da revelação trazida por Cristo, a beleza da cruz. Beleza esta que só pode ser contemplada pela fé, pelos olhos iluminados pela fé. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei, diz o salmista. Nós precisamos pedir a Deus então: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a Tua verdade. Abre os meus olhos para que eu veja o que os santos viram, para que eu creia no que os santos criam, para que eu seja como os santos foram, porque senão o Evangelho será sempre um escândalo para mim. Eu constantemente vou agir simplesmente como um animal, fugindo da dor e procurando o prazer, porque este é o instinto que impera na nossa pura humanidade, na nossa pura natureza humana, materialidade. Pois bem, diante desta tentação, Águeda responde: Deus me livre, fugir da luta, fugir da arena, antes de ter segura na minha mão a palma da vitória. Pois bem, ela ali permaneceu. Os guardas voltaram e a apresentaram novamente ao imperador. Aqui nós poderíamos pensar, né? Nossa, agora então Deus vai livrar Águeda, ela vai ser livre, porque afinal de contas, para que é que Deus a curou? Para que ela morresse novamente? Deus a curou para que ela testemunhasse novamente o seu amor a Cristo e o seu mérito se tornasse ainda maior. Mérito este que já teria sido grande com o sofrimento ao qual ela tinha sido exposta. Ela já tinha sido flagelada, ela já tinha sido mutilada, ela já tinha sido desconjuntada e os seios arrancados. Quer dizer, já tinha tido sofrimento suficiente para ter morrido e ser virgem
e mártir. Mas Deus, que quando nos concede graças, Ele nos concede exageradamente, desde que sejamos dóceis em receber todo o galardão de graça que Ele quer nos oferecer, toda a graça que Ele quer derramar sobre nós. Como viu ali um coração generoso e desejoso de receber tudo que Deus lhe queria oferecer, e desejoso de beber o cálice até a última gota, Deus então cura-lhe as feridas, para que ela novamente tenha a oportunidade de testemunhar mais uma vez, com mais profundidade de coração, o seu amor e a sua fé em nosso Senhor. Ela é levada então diante do governador e ela diz: vê e reconhece a onipotência do Deus a quem adoro. Foi Ele que me curou as feridas e me restituiu os seios. Nós podemos dizer, agora o homem se converte diante de, desculpe-me aqui o pleonasmo, diante de um milagre tão miraculoso, diante de um milagre tão milagroso, ele vai se deixar dobrar e vai crer em Deus. Mas, meus santos, a dureza de coração. O evangelho de hoje cita, que Jesus lá não pôde fazer muitos milagres por causa da dureza de coração. Jesus aqui até que fez muitos milagres, mas a dureza de coração era tamanha que eles não se dobraram a Deus. Que Deus nos livre, meus santos, que Deus nos livre da dureza de coração que faz com que desperdicemos as graças de Deus na nossa vida, porque foi uma graça para este governador, uma graça de conversão, para que ele se arrependesse dos seus pecados e reconhecesse a Deus, mas ele desperdiçou aquela graça que lhe foi oferecida, mas Águeda não. É por isso que a palavra de Deus diz que a quem tem será dado, porque vai aproveitar, e quem não tem vai perder até aquilo que julgava ter. Quer dizer, Águeda, com aquele testemunho, se tornou ainda mais santa, e Quiciano, com aquela oportunidade, recrudesceu e endureceu ainda mais no seu pecado. Pois bem, diz então que diante daquele testemunho, vendo Águeda viva, sã e bela, ele disse: eu quero que ela seja amarrada pelos pés e arrastada por cavalos em brasas e cacos, para que o seu corpo todo seja dilacerado. E diante daquilo, ela responde: nenhuma tortura me separará de Cristo. Isto é, você pode fazer o que quiser com o meu corpo, porque eu pertenço ao amado da minha alma. Meus irmãos, percebe aqui a grandeza e o fervor de amor no coração desta virgem, e que nós precisamos pedir a Deus que nos conceda. E Deus concedeu, ou melhor, Deus já havia concedido, Não há como não ver nesta palavra de Santa Águeda apenas um reflexo de um santo varão, também virgem, que disse isso a Deus: quem me separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, morte, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 35 e seguintes. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas, meus santos, apenas para terminar, e para que nos ajude na nossa reflexão durante o dia, cuidado, que o inimigo, ele nos tenta com temores e sabores e prazeres. Águeda, diante dos tormentos, disse: tormento nenhum me separará de Cristo. Eu espero que isso você repita também com a graça de Deus, mas não apenas, que você diga também: prazeres nenhum me separará de Cristo.
seduções nenhuma me separarão do amor de Cristo. Nada neste mundo me será mais valioso do que o amor de Cristo. Que Santa Águeda interceda por nós, para que juntamente com esta Virgem sábia e prudente, um dia, no céu, cantemos os louvores de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.